Olá, Igreja Voz, seja bem-vindo à Estação das Celas, Tiago, Evangelho na Prática. Hoje nós vamos estar estudando o capítulo 13, As Paixões. O versículo base da nossa lição dessa semana está lá em Tiago, capítulo 4, dos versículos 1 até o 12, que diz assim: De onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e as não têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que as Escrituras diz que o Espírito que Ele faz habitar entre nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede uma graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentam e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas sim se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, é aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Tiago 4, de 1 a 12. Como falamos, o tema dessa lição do capítulo 13 são as paixões. O tema chama As Paixões. E nós precisamos estar conscientes e ter na nossa mente, no nosso coração, que dentro de nós existe um conflito, existe uma guerra, existe uma briga que acontece no nosso interior, que é entre a carne e o espírito. É como se fossem dois guerreiros, dois gladiadores que vivem conflitando um com o outro. Em Gálatas 5, o apóstolo Paulo vai trazer um ensinamento mais profundo a respeito do que acontece no nosso interior. O que acontece com esses guerreiros, o guerreiro da carne e o guerreiro do espírito. Ele vai falar, basicamente, parafraseando, que ele vai estar dizendo que nós sempre vamos ter que alimentar esses guerreiros. A gente sempre vai ter que alimentar diariamente, em todo momento, vamos ter que estar alimentando tanto a carne quanto o nosso espírito. E o grande dilema é que eu não consigo alimentar os dois ao mesmo tempo. Eu vou ter que escolher a quem eu vou alimentar, se é a carne ou se é o espírito. E um dilema maior ainda é o quê? Que segundo lá em Gálatas 5, que quando nós alimentamos um desses guerreiros, automaticamente nós matamos outro. Quando eu alimento a minha carne, eu estou matando o meu espírito, porque eles vivem em conflito. E quando eu estou alimentando o meu espírito, automaticamente eu estou matando a minha carne. Então o centro do tema dessa lição, das paixões, é esse entendimento dessa guerra que acontece dentro do nosso coração, que acontece dentro da nossa alma, no nosso interior, que tem esse conflito entre esses dois guerreiros, entre a alma e a carne, entre o espírito, e a carne. E nós precisamos trazer isso à nossa consciência, que a carne, que milita contra o espírito, ela vai produzir em nós obras mortas, já o espírito vai produzir em nós um fruto de vida eterna. A carne produz obras mortas, mas o espírito produz um fruto eterno. A carne produz obras mortas porque o pecado que nós cometemos, ele basicamente nasce dos nossos pecados carnais, ele nasce das nossas paixões, das nossas paixões carnais. O pecado que nós cometemos, ele nasce das paixões, dos desejos da nossa carne. Olha o que está escrito lá em Tiago, uns capítulos antes, em Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15, diz assim, que cada um de nós é tentado pelo nosso próprio desejo, que é a nossa própria concupiscência, sendo por esse desejo arrastado e seduzido. Então nós somos tentados pelo nosso próprio desejo, arrastado e seduzido. Então esse desejo que nos arrastou e nos seduziu, tendo ele sido concebido, ele dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumido, gera a morte. Muitas vezes a gente acha que o problema está no desejo, mas
Ter desejo é algo que naturalmente nós vamos ter porque nós estamos sempre em conflito entre a nossa carne e o nosso desejo. E nós somos tentados e seduzidos por esse desejo. Mas quando nós alimentamos a nossa carne, alimentamos esse desejo, buscamos esse desejo a todo momento, nós vamos conceber esse desejo vai dar luz ao pecado. E o pecado concebido, o pecado praticado, o pecado quando ele é consumado, ele gera a morte. Por isso que as obras da carne, ela produz morte. Então nós temos esses dois guerreiros que conflitam e guerreiam entre nós. A carne que gera a morte e o espírito que gera vida, né? As obras da carne, como nós falamos, elas produzem dentro de nós todo um tipo de mal, né? A nossa vida vira um inferno quando nós começamos a praticar e dar ouvidos à carne, quando nós começamos a alimentar a nossa carne. A nossa vida vira um caos, né? Como está escrito, por exemplo, lá em Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo ele vai dizer quais são as obras da carne, o que é alimentar a carne, o que é que eu faço para alimentar minha carne. Ele diz, as obras da carne são manifestas, elas são explícitas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como os antes já os adverti, que praticam essas coisas, os que ali se alimentam dessas coisas, o que alimenta esse monstrinho que da carne, né, que está dentro de nós, não herdarão o reino dos céus, ou seja, não passarão para a vida eterna, ou seja, gera a morte. E aqui nós estamos vendo que a obra da carne, ela vai produzir em nós todo esse tipo de mal. Existe em nós, e nós somos tentados justamente pelas nossas paixões. Aqui no texto básico que nós lemos, nós vemos que da onde vêm as guerras, as contendas, as intrigas, da onde vêm as brigas que há no meio de nós, vem das obras da carne, vem das nossas paixões, das paixões da nossa carne. Só que existe um outro lado, existe um outro caminho, um caminho melhor, que é o caminho do fruto do Espírito, que é onde nós alimentamos o nosso espírito para matar a nossa carne. Lá em Gálatas 5, o apóstolo Paulo vai nos dizer que o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio, que contra essas coisas não há lei. O fruto do Espírito é como se fosse um fruto. Pensa numa laranja. A laranja, ela tem os gomos dela, né? O fruto do Espírito não é um deles isolado, mas é o fruto no qual ela tem os gominhos dela, né? Você tem ali o amor, a alegria, a paz, e você só consegue gerar isso através da ação do Espírito Santo em você. Quando nós alimentamos o nosso espírito, a nossa vida começa então a exercer esse fruto. O nosso exterior, ele é somente um resultado daquilo que é feito no interior. Então, quando lá dentro eu alimento o meu espírito, eu mato minha carne no meu exterior, eu começo a gerar o fruto do Espírito. E o caminho para gerar o fruto do Espírito, para matar a carne, matar as nossas paixões e alimentar o nosso espírito, é o arrependimento. O arrependimento é a chave para o fruto do Espírito, para você frutificar através do Espírito Santo. É o arrependimento, e ele é exemplificado, né? Ele é mostrado, né, através ali do choro, do lamento e na tristeza. Por isso que Tiago fala, olha, é tempo de chorar, de se entristecer, é tempo de lamentar, é tempo de nós entrarmos num estado ali de profunda amargura e tristeza, e para que isso gere em nós arrependimento genuíno. Existe o arrependimento genuíno e existe o remorso. Muitas vezes nós somos tentados e levados a ter remorso por conta de algo que nós fizemos. Mas a palavra fala que o que gera de fato um arrependimento, que gera de fato em nós uma mudança, e o fruto do Espírito é o arrependimento genuíno, que é caracterizado pela confissão, é caracterizado pela tristeza, é caracterizado pelo choro e pelo lamento. A palavra do Senhor fala que o Senhor derrama uma graça especial àqueles que se humilham em quebrantamento. O caminho para o fruto do Espírito é você se inclinar ao arrependimento e automaticamente você também se inclinar ao perdão. Você olhar para a sua vida, você se arrepender daquilo que você está fazendo e você também liberar perdão pelos que machucaram e magoaram você de certa forma. O arrependimento, ele está nos dois âmbitos, né? Ele está tanto no âmbito da minha prática do pecado, mas também está na minha falta de perdão, porque quando eu começo a me arrepender,
você vê que a maioria dos frutos do Espírito aqui são tudo em prol do outro. Viver em paz, viver em harmonia, viver em fidelidade, viver em amor. Eu começo a olhar para o outro de uma outra maneira. Então não há espaço para amargura, não há espaço para remorso, não há espaço para dor, mas sim para o perdão. Então eu começo a perdoar o meu próximo e então eu sou perdoado dos meus pecados, porque eu só consigo desejar o perdão quando eu estiver arrependido. Por isso que o caminho do fruto do Espírito é o arrependimento. E aqui o pastor ele nos mostra uma história muito importante para você até contar na sua célula, que é uma história que é relatada no livro chamado Desmascarando as Seduções. E basicamente, resumindo bem a história aqui, a história vai contar de uma moça que foi criada na igreja, foi criada num lar cristão, mas ela acabou conhecendo ali, né, o ardor dos apetites da carne. Ela começou a conhecer ali as seduções das paixões, né? E tudo isso a partir de uma tentativa de abuso sexual pelo próprio pai, né, que apesar de não ter havido consumado, né, apesar de não ter consumado o ato em si, deixou na sua filha um profundo senso de desconfiança em relação ao próprio pai e a qualquer autoridade, a qualquer homem, principalmente em relação a Deus. E isso fez com que essa menina ela acabasse se rebeliando, ela acabou vivendo uma vida de rebelião ali, né, contra o próprio pai, contra a própria família, contra o próprio Senhor, e isso desencadeou nela experiências sexuais fora do controle, a ponto de que essas experiências acabou não preenchendo o vazio que estava no coração dela muito por conta dessa tentativa de abuso. Então ela começou a se envolver com drogas, começou a se envolver com bebidas, ela começou a se envolver com outros tipos de relacionamento. Quando ela chegou na fase adulta, ela acabou casando com um homem que também era viciado em drogas, também era usuário de drogas, também bebia muito, e acabou que no casamento dela também havia muita infidelidade, muito adultério, e por conta disso ela acabou se afundando em drogas cada vez piores, em drogas cada vez maiores. Então ela acabou chegando no fundo do poço, né, a ponto até de a história conta que ela chegou a usar da prostituição como uma maneira de recurso para ela conseguir sustentar a sua vida de vício de drogas, na sua vida aí de vício de álcool, de sexo, enfim. Olha tudo que desencadeou na vida dela. Só que num determinado momento, apoiada ali pelos seus familiares, por amigos que levaram o evangelho de Jesus Cristo para ela de fato, né, ela acabou olhando para si mesma, acabou reconhecendo os atos falhos dela, acabou confessando aquilo que ela tinha feito, se arrependendo genuinamente e liberando perdão pelos que estavam no caminho dela e que de alguma maneira ocasionaram tudo isso, liberando perdão pelo pai, liberando perdão por todos aqueles que de certa forma maltrataram ela. E a partir de então ela conseguiu encontrar um renovo na sua alma, conseguiu encontrar um alívio, conseguiu encontrar o fruto do Espírito através de uma vida genuína de arrependimento, através de uma vida genuína de mudança mesmo de mentalidade, de uma profunda transformação, né? As paixões, elas vão falar dessa guerra que habita dentro de nós, que é a carne e o espírito. E para mim alimentar o espírito, para você alimentar o espírito e automaticamente você matar a sua carne, o caminho é o arrependimento, que é caracterizado pelo choro, pelo lamento e pela tristeza profunda, que é caracterizado pelo amor ao próximo, pela vergonha, por aquele estado ali de quebrantamento. O Senhor não rejeita um coração quebrantado. Esse é o caminho para frutificar no Espírito, para gerar fruto no Espírito. E o fruto no Espírito gera em nós a vida eterna. Enquanto a morte, a carne, ela gera a morte, o fruto do Espírito gera em nós a vida. Essa é a consciência que nós devemos trazer sobre as paixões que habitam dentro de nós. As paixões que habitam dentro de nós, quando ela é concebida, os desejos dentro de nós é concebido, ele vai gerar em nós a morte. Você não é escravo dos seus próprios desejos, você não é escravo das suas próprias paixões, você não é escravo daquilo que você quer, você se tornou escravo de Cristo. O Senhor agora Jesus agora é o seu Senhor. Você se faz servo e escravo de Cristo por amor
a Cristo. Não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. É o que Paulo dizia à sua igreja, né? Não vivo mais eu, mas Cristo agora vive em mim. Esse deve ser o nosso sentimento, esse deve ser o nosso olhar para diante de tudo isso. Não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Então não são mais as minhas paixões, não são mais os meus sonhos, não são mais os meus desejos, não são mais as minhas vontades. Porque quando o meu desejo, que é o desejo da carne, contaminado pelo pecado, o desejo do velho homem, o desejo da velha natureza, o desejo daquele homem que foi concebido ali no pecado, quando esse desejo começa a invadir o meu coração e eu alimento, e eu faço dele uma verdade na minha vida a ponto de eu suprir esse desejo, você pode ter certeza que esse desejo, quando ele é concebido, ele vai dar luz ao pecado. E o pecado concebido, o pecado realizado, o pecado praticado gera a morte. Isso é o que a palavra do Senhor nos diz. Nós somos tentados pelo nosso próprio desejo. Deus não tenta ninguém. E o inimigo não usa nada a não ser o nosso próprio desejo para nos tentar. Então nós temos que estar muito atentos a essa guerra que acontece dentro do nosso interior, entre a carne e o espírito. Lembre-se disso, desses dois gladiadores, desses dois guerreiros que vivem lutando dentro de você. Você precisa alimentar um. Você alimenta a carne, você vai matar o teu espírito. Se você alimenta o teu espírito, você vai matar a sua carne. E só um detalhe, que todo cristão passa por isso. Quando você vê brigas assim de morte de animais, essas coisas, você vê que quando um animal está para morrer, ele tenta a todo custo escapar ali daquela armadilha, né? Ele tenta escapar ali da morte. Não só animal, a gente também, numa situação de perigo, quando você está ali prestes a sofrer alguma coisa, você meio que por instinto, automaticamente, você tira força de onde não tem para conseguir sobreviver. Isso acontece a mesma coisa. Quando você começa a alimentar o seu espírito e matar a sua carne, ela vai começar a gritar dentro de você. Esse guerreiro da carne vai começar a gritar dentro de você, te trazendo desejos, te trazendo vontades, te trazendo tentações, te trazendo oportunidades, portas que vão se abrir para você que jamais se abriram antes. Mas você tem que permanecer firme naquilo que você está escolhendo. Assim mesmo quando você alimentar a sua carne. Você vê que quando você começa a alimentar a sua carne, você vai estar matando o seu espírito. E o seu espírito vai começar a gritar também para tentar sobreviver. Vai te tirar a paz, vai te gerar incômodo, vai te gerar alguns pensamentos, vai mandar um homem de Deus vir falar com você. Batata, isso sempre acontece na vida do cristão. Você tem esses dois monstros, esses dois guerreiros que vivem dentro de você, a carne e o espírito. E a carne, ela é contaminada pelas nossas paixões. Por isso que nós devemos estar muito atentos a isso. A carne produz obras mortas, mas o espírito produz um fruto eterno, um fruto vivo. E o caminho para você gerar um fruto do espírito é o arrependimento. Que Deus abençoe muito a sua célula. Até a próxima semana.